que a paz de Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia, possa envolver os nossos corações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes sempre, para que possamos, na sociedade principalmente, sermos pessoas mais justas, mais amorosas, mais compreensivas, né? Que é o que a gente precisa. Nosso assunto dessa noite, ele é curtinho, bem curtinho, não sei se vocês conseguiram ler, né? Mas é bem curtinho. Boa noite a todos que estão chegando aí. Chama-se realidade. O que é realidade para a gente? É a primeira pergunta, porque o assunto da agenda cristã essa noite, ele nos manda a gente colocar um lembrete na agenda que hoje a reflexão é sobre a realidade. E o que é realidade? Né? O que é realidade? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir muito. Peraí, deixa eu só sair dos slides aqui, agora eu voltei. Bom, o que é realidade para a gente? Né? Ponto 1, que a gente não pode esquecer. Às vezes, ou sempre, a nossa realidade está muito relacionada, ou a nossa realidade, ou com a nossa verdade, com os nossos pontos de vista. Depende de onde a gente está, em que ângulo, em que momento emocional, em que momento cultural, a gente vai dar para uma mesma coisa significados diferentes. A gente vê aquela imagem ali, duas pessoas, uma em cada extremidade, né? Isso já é bastante sugestivo para o momento de agora que a gente está vivendo, que a gente está vivendo uma polarização muito grande. Um está numa ponta, está brigando, está defendendo que o que está ali na frente dele é o número 6. O outro está na outra ponta, está dizendo que não, que o que ele está vendo ali não é o número 6, mas sim o número 9. E aí a gente sabe que da discórdia, do discordar para a discórdia é um pulinho, né? Então, como cada um está vendo uma coisa, cada um está lutando para provar a sua verdade, né? Mas que muitas vezes não corresponde a uma verdade total, que dependendo do ângulo, essa verdade vai ter uma outra forma de ser interpretada. Ou esse assunto, melhor dizendo, vai ter um outro nível de interpretação que a gente está se fechando. E em momentos de polarização, é sempre muito bom a gente ouvir os vários lados. Por quê? Às vezes um vai te dando uma dica daqui, o outro vai te dando uma dica dali, o outro vai, e aí você, às vezes, não fica nem com uma ponta, nem com uma extremidade, nem com a outra, mas você fica com um outro caminho que você vai tecendo ao longo. Isso é um convite para a gente refletir bastante, fazer isso em tempos de polarização. Não vai por aquilo que você escuta, não. Você escuta. Aí você vai e busca a opinião de outro. O outro vai te dizer uma outra coisa que às vezes é até antagônico ao que você ouviu anteriormente. Mas aí você vai ganhando dados. E às vezes você vai chegando à conclusão que nem um lado nem o outro estão com a razão. Né? Você vai chegando a uma terceira posição, a uma terceira verdade, ou uma terceira realidade de um mesmo fato. Então, o que é realidade para a gente? A realidade para a gente é a nossa verdade. Aqui, por exemplo, eu sei que no nosso momento de reflexão, tem psicólogos, tem outras profissões, mas tem psicólogo. E a gente vai ver que a verdade para a pessoa é aquilo que ela está vendo e está sentindo. Mesmo que a gente está do outro lado, a gente tá vendo outra verdade, sentindo algo, para aquela pessoa, o que ela está sentindo e está vendo é verdade. Se a gente perguntar para uma pessoa que tomou uma medicação, por exemplo, e que deixou o estado de consciência da pessoa alterada, e ela começar a alucinar e dizer que está andando, por exemplo, cavalos na parede, você vai falar assim, nossa, que absurdo, claro que não pode andar cavalo na parede. É um absurdo para você que não está vendo o cavalo andar na parede, mas para quem está alucinando vendo o cavalo andar na parede, o que ele vai falar? Que aquilo é verdade. Né? Então, é a gente se colocar no lugar do outro, a gente ter uma sensibilidade, a gente ter uma visão mais ampla diante das coisas, que vai favorecer com que a paz se instale entre a gente. E o que é a realidade? A gente continua refletindo que a realidade, às vezes, é um momento da nossa vida. Minutos antes, a gente estava vendo um sapo ali, né? E uns segundinhos depois, o que a gente passou a ver? A imagem de um cavalo. E agora voltou a ser um sapo de novo. Mas a gente vê, se a gente espera mais um pouquinho,
Olha lá, a imagem, quando vira, aparece um cavalo. Então, a gente vai vendo que a nossa realidade ela está muito suscetível ao nosso estado emocional, aos momentos que a gente está enfrentando, aos conhecimentos que nós recebemos, às nossas educações, à nossa cultura, e que a gente precisa começar a formar outras visões da mesma situação, para a gente parar com essas guerras que a gente vem abrindo por aí. Essa imagem aqui, ela é muito interessante. Deixa eu só clicar no slide. Isso, ela vai começar. Começa a olhar essa mulher aqui que eu estou passando o cursor do mouse, está vendo? Vocês estão vendo que ela está girando por um lado, não é? Agora, rapidamente, desvia o olhar, vem aqui para outra extremidade. Observa como ela gira para o outro lado? Não sei se vocês estão conseguindo ver isso. Tenta bailar entre um extremo e o outro. Vê como a visão de vocês mudam. Se você vai para o outro extremo, ela está rodando para o lado azul. Se desse agora você corre para o outro extremo, você vai ver que ela está rodando para o lado vermelho. Não é? Só da gente escorregar o olhar de um extremo para o outro, olha de novo a visão da polaridade na sociedade. A gente vê as coisas diferentes. Então, uma reflexão que nós podemos tirar nessa noite é se permitir ver os muitos lados das situações, para a gente não correr o risco de acabar com uma grande amizade, não correr o risco de deixar de ver no outro um irmão. Que a realidade para a gente é só um ponto de vista, e como diz o Leonardo Boff, um ponto de vista é uma vista num ponto. Um ponto é uma coisa muito pequenininha, não é? Para a gente brigar e se separar tanto das pessoas assim. Acho que não vale a pena. Vale a pena a gente ampliar mais o nosso potencial de visão. E aí que André Luiz vai nos fazer um convite para a gente parar com a nossa conduta de julgamento, porque toda vez que a gente julga as pessoas, a gente corre o risco de errar. E é isso que o André Luiz vai falar. Ele fala assim: o palhaço que você ironiza é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo. Às vezes a gente acha, nossa, essa pessoa vive fora da casinha, fora da realidade, né? Porque está sempre rindo, está sempre olhando com bom ânimo, com alegria para as coisas. Essa pessoa parece estar fora da casinha, mas às vezes ela está tentando só levar um pouco de visão, de uma outra visão, para você não cair na visão da tristeza, do pessimismo. Então, por isso que ele nos traz essa reflexão. O palhaço que você ironiza é frequentemente, não quer dizer que é sempre, mas é frequentemente valoroso soldado do bom ânimo, que ele está tentando te manter dentro do bom ânimo para você não cair no pessimismo da vida. Que sabe que a sua situação ali agora, a tua situação ali naquele momento não é fácil, não. Então ele está tentando apenas te potencializar o bom ânimo para você não perder ele de vista e conseguir passar pela situação difícil e tirar nota 10. A mulher extremamente adornada, que você costuma desaprovar, em muitas ocasiões está procedendo assim para ajudar numerosas mãos que trabalham. Então, às vezes, não é porque ela é excessivamente vaidosa, que vaidade já é o extremo, né? Mas não é por vaidade. Mas ela, às vezes, anda assim porque ela está ajudando a um, está ajudando a outro, então ela também não quer desmerecer o trabalho de um, o trabalho de outro, e aí se veste mais, se maqueia mais, isso e aquilo, mas no fundo ela está ajudando a quem vende a maquiagem, está ajudando a quem vende a roupa, está ajudando a quem vende o sapato, está ajudando a quem vende a bolsa, e só está andando tão arrumada assim, não é por vaidade, é para valorizar aquilo que as pessoas estão fazendo, estão vendendo, para elas não desanimarem de ganhar a vida de uma forma honestamente. E, no entanto, a gente às vezes olha a pessoa com uma vista cheia de julgamentos. A cantora que baila sorrindo e da qual você comumente se afasta, entediado, na suposição, olha só, o problema nosso é que a gente fica supondo, né? Na suposição de conservar a virtude, porque acha que ela é uma mulher de má vida, né? Geralmente procura ganhar o pão para muitos familiares necessitados, merecendo consideração e respeito. Então, que a gente desfoque de uma vista maldosa. Todo mundo que dança está se prostituindo? É a pergunta, né?
Às vezes foi o que apareceu de trabalho, está ali, está ganhando a vida de uma forma honesta. Então, que a gente tenha mais flexibilidade no nosso olhar, tenha mais misericórdia. O homem bem posto, que lhe parece preguiçoso e inútil, talvez esteja realizando trabalho que você jamais se animaria a executar. Não julgue, finalmente o André Luiz termina. Não julgue o próximo pelo guarda-roupa ou pela máscara. A verdade, como o reino de Deus, nunca surge com aparências exteriores. Então não julga, procura amar. Como diz Maria Teresa de Calcutá, quem julga não tem tempo para amar. Então, vamos amar mais e julgar menos as pessoas, né? Até porque a gente nem gosta de ser julgado por ninguém, vamos ser sinceros. Então, vamos usar essa medida do não julgamento para o outro também, porque ele também não gosta. Vamos valorizar mais as pessoas, extrair da convivência com o outro o melhor possível dessa convivência e dessa personalidade da pessoa. Então, era essa a mensagem dessa noite, e que a paz de Jesus, o nosso divino mestre, ela possa estar nos nossos corações, nas nossas lembranças, principalmente através dessa agenda cristã, que a gente possa marcar na nossa agenda essa semana, assim, não julgar, não julgar, não julgar, não julgar. Se a gente já conseguir julgar menos essa semana, já foi um grande passo que a gente deu na nossa vida. Gente, obrigada a todos, um beijo grande no coração de vocês, uma excelente semana. Obrigada.